amados, nós estamos na ceia do Senhor. E é isso que nós vamos falar agora a respeito da ceia. E o apóstolo Paulo, ele foi muito feliz quando ele fala o seguinte, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Essa é a finalidade. Nós estarmos ceando, mas no momento da ceia, anunciando a morte do Senhor. Mas eu falei na primeira ceia, que normalmente quando a gente fala da morte do Senhor, vem a lembrança do sofrimento. Não só o que está descrito na Bíblia, mas o que foi encenado aí, né? Porque tem muitas cenas, filmes, etc., extraído o sofrimento da Bíblia, então dá para se ter uma ideia, pelo menos, do sofrimento de Jesus. E normalmente quando falamos da morte dele, vem puxa vida, ele sofreu muito, foi horrível, etc. E foi mesmo. Eu não estou dizendo que não foi. Foi horrível, difícil. Mas acontece que não é essa visão que hoje eu quero ter de sofrimento. Nós temos que ter essa visão, que ele sofreu. Mas por que ele sofreu? A ceia é exatamente para nos lembrar o motivo da sua morte. E o motivo da sua morte, queridos, na verdade fui eu e foi você. Foi louvado aqui, eu gostei dos louvores hoje, foi bem pertinente. E é isso mesmo. O sofrimento de Jesus teve um motivo, teve uma razão. E a razão é que ele via a mim e via você. Todo ser humano que existe, o que já existiu, o que vai existir, como Deus ele podia ver. E na cruz, ele entregou sua vida em prol de todas essas pessoas. Na verdade, ele foi sacrificado, ele morreu, não foi Deus que morreu. Ele era Deus e era homem, mas no momento da sua morte, foi o homem que morreu, mesmo porque Deus não podia morrer. Era o homem Jesus. E aí isso foi a grande vitória sobre Satanás, porque Satanás induziu o homem a pecar. E o homem contaminou toda a raça humana. Todos nós que nascemos. Eu falei, claro, né? Estou com saudade já. Minha netinha já está nos Estados Unidos. E ela era uma bênção, muito boazinha, não chorava assim, não gritava muito, ela ficava no culto quietinha, desde que não contrariasse ela. Entendeu? Se tivesse como ela queria, ela não chora, está tudo bem, mas contrariou, era um berreiro que vocês não têm ideia. Era um negócio assim que chamava atenção. Então, quem ensinou ela? Ela tem 4 meses. Completou 4 meses aqui, no Brasil. Nós nascemos assim, extremamente egoístas. E queremos que as coisas aconteçam conforme a gente quer. E eu falei uma coisa muito interessante. O problema é que nem sempre aquilo que nós queremos é o melhor. Muitas vezes para nós é o melhor. Nós idealizamos e dizemos, isso aqui é o melhor que vai me acontecer. O apóstolo Paulo desfaz isso quando ele, na sua sabedoria, inteligência, o seu intelecto, ele chega e diz assim, eu sou um miserável. Apesar de toda o aprendizado dele, até uma pessoa extremamente dedicada, zelosa. O apóstolo Paulo era fora do comum. Ele, quando botava uma coisa na cabeça, ele ia lá, ele era, entendeu, fiel ao sistema religioso. Poucos, talvez, na sua época, acho que não tinha ninguém tão fiel quanto ele. Mas ele chega, ele faz um diagnóstico de si mesmo, mas é o nosso diagnóstico. Ele diz, eu sou um miserável. E por que ele é um miserável? Porque aquilo que ele queria fazer como certo, não que ele achasse. Ele sabia o certo porque a lei dizia que era o certo fazer.
ele não conseguia. Mas o que a lei dizia que era errado, Mário Márcio, ele fazia exatamente o que era errado, porque o desejo de fazer as coisas erradas estava dentro dele. E isso ele não conseguia. Ele conseguia perseguir as coisas, tinha uma boa leitura, ele sabia, conhecia e ensinava a palavra, os mandamentos, ele conhecia tudo. Só que o conhecimento não fazia com que ele obedecesse ao mal que estava nele, como está em todo ser humano, porque nós já nascemos. Por que isso? Porque um homem chamado Adão desobedeceu a Deus e contaminou toda a sua descendência, que somos nós. Eu falei uma terça-feira dessa que teve um momento que Deus resolveu destruir a humanidade, porque o pecado era tão forte, a desobediência era tão grande que ele disse: eu vou exterminar a raça humana. Mas aí de repente, Mário Márcio, ele olhou e disse: mas tem na terra, veja bem, naquela época, tinha um homem, ele só encontrou um homem, e disse: ó, esse aí ele me busca, mesmo dentro de toda essa bagunça que está aí, mas ele se volta para mim, então eu vou poupar a vida dele. E foi isso que aconteceu. Então todos morreram, mas nós, eu e você, como Noé era descendente de Adão, nós também o somos, mas na verdade, na realidade, todos nós somos descendentes de quem? Noé. Foi quem ficou, ele e sua família. Mas veja bem, no dilúvio, e foi isso que eu falei, numa terça-feira dessa, o dilúvio, ele afogou, exterminou toda a raça humana, com exceção de Adão e de Noé e sua família. Mas ele não conseguiu afogar o mal que estava dentro do ser humano. Não conseguiu. E a prova é que vocês viram que Noé é obrigado a fazer uma grande ameaça e ele decreta uma maldição por causa da atitude de um dos seus filhos, o filho que tinha sido poupado. Os 3 filhos dele foram poupados com suas noras, todos foram poupados. E mesmo depois disso, teve um filho dele que era extremamente mau. E por isso que existem calamidades ainda hoje. Eu não vou falar nomes aqui de nações, de povos, mas se você ler na Bíblia, você vai saber o que eu estou dizendo. E que existe essa maldição até hoje. Porque Noé disse que os descendentes de Cão iriam depender dos 2 irmãos. E é o que está acontecendo até hoje. Mas eu tenho uma notícia, que foi isso que eu dou para vocês hoje também. É possível reverter essa maldição? É possível. Mas só é possível reverter essa maldição como? Aceitando Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as nossas maldições. E uma vez que você se converte, existe a possibilidade de anular as maldições passadas para vivermos uma novidade de vida, que é a vida de Jesus em nós, porque a vida de Jesus não é maldita, ela é santa. E no momento que nós recebemos a vida santa, o que é mal é para fora. Por isso que celebramos a morte, porque toda a maldição que recebemos é a questão da vivência biológica, é a questão da nossa vida também da alma, e a vida do espírito também precisa ser recriada. A questão do pecado. Biologicamente não tem como mudar. Vamos morrer um dia. E cantamos hoje aqui um hino que devia ser esse nosso desejo. Porque o encontro com o Senhor não vai ser com esse corpo, porque no céu não tem sangue. Você agora não tem sangue, não entra sangue lá. O corpo que Jesus tem não tem sangue, porque o sangue dele foi derramado aqui na terra. Sangue é para a terra.
Aí você diz o que é ir no céu. É a vida Zoe. É a vida eterna. É a vida que nunca foi criada. É a vida que não depende de comida, nem de água, nem de nada, porque não tem doença, não tem nada, porque é a vida santa, uma vida que é a vida de Deus, que foi essa vida que Deus queria dar para Adão. E ele não aceitou. Mas Jesus veio nos dar. Então nós estamos celebrando aqui a morte do Senhor, porque a morte de Jesus veio desfazer tudo aquilo que o pecado e o inimigo fez. Ele nos condenou à morte, porque é como Paulo diz, todos nós estávamos condenados à morte. Todos. Inclusive Paulo, porque Paulo diz que ele é um miserável, que não tem condições, que ele diz, olha, quem é que vai me livrar dessa situação? E ele olhou, ninguém podia livrá-lo, mas de repente ele dá um brado, tem um, Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, o seu Filho, que derramou seu sangue, que deu sua vida, e através dele eu deixo de ser miserável, para ser um cidadão dos céus, para me tornar um filho de Deus. É uma mudança radical. De miseráveis, condenados à morte, nós passamos a ter vida e vida para viver eternamente com o próprio Deus. E por que isso? Porque a morte que estava decretada, era a pena que estava decretada, a alma que pecar, essa morre, é um decreto que não foi revogado, por isso que Jesus teve que morrer. E ele veio à terra exatamente para assumir o meu, o seu e o lugar de todos aqueles que creem nesse plano maravilhoso que Deus, o Pai, criou. E é por isso que nós estamos fazendo festa, é por isso que nós estamos celebrando, é por isso que nós estamos nos banqueteando com a ceia do Senhor. Primeiro, para não esquecermos, porque todas as vezes nós fazemos aniversário, festa, é para relembrar mesmo, né? Enfim. E nós estamos hoje na festa, porque Jesus mandou que nós fizéssemos essa festa para não esquecermos aquilo que Ele fez, ou seja, aquilo que era para mim e para você. Quem estava condenado à morte, éramos nós. Por quê? Porque somos pecadores. E aquele que não teve pecado, nunca cometeu pecado, e só ele pôde dizer, e diz, eu vou cumprir, porque eu não estou condenado como eles. Só ele podia fazer essa substituição, porque todos os demais homens estavam no pecado. Então ninguém podia substituir. Aí veio Mário, sem pecado, e disse, eu posso. Eu posso substituir, eu posso assumir as culpas, porque eu não tenho culpa. Aquele que veio aqui ao mundo não tinha culpa nenhuma, mas ele se tornou maldição, recebeu nossas culpas, recebeu nossos pecados e morreu. Significa que se nós crermos que ele se doou para cumprir a nossa sentença, aí nós estamos livres da sentença. É pela fé. E é isso que nós estamos celebrando, porque Jesus tirou a condenação, a sentença. É por isso que João, quando vê Jesus, ele diz assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque anteriormente era possível, tinha uma possibilidade de cobrir o pecado com sangue de animal, porque o animal não tinha culpa. Era derramado o sangue de uma pessoa que não tinha culpa, mas quem foi derramado foi o sangue do Filho de Deus, que não tem culpa, mas ele conscientemente, o animal não tinha consciência, mas Jesus teve consciência, por isso que ele tira o pecado, ele diz, eu vou assumir o pecado de todos. Ele sabia o que estava fazendo. O animal que era imolado não sabia, não sabia porque estava morrendo, mas Jesus entregou a sua vida sabendo que estava substituindo a minha e a sua condenação. É motivo de celebração? Claro. É a ceia do Senhor para celebrar o motivo da morte dele. Mas tem um detalhe muito importante, é que ele venceu a morte. E por que ele venceu a morte? Porque
Ele morreu assumindo os pecados, mas ele não tinha pecado. Mas ele assumiu, ele morreu. Ou seja, ele pagou o preço. Então, judicialmente, foi aqui resolvido o problema. E o próprio Deus, que fez a sentença, a Bíblia diz que ele aceitou. Ele aceitou o sacrifício do seu filho. E se nós nos enxertarmos nesse sacrifício, nós somos perdoados por alguém que foi contra ele que nós pecamos. Entrou o pecado, houve a condenação, mas Deus sacrificou o seu filho. Uma vez que, como Paulo disse, era impossível resolver o problema. Era impossível nós fazermos aquilo que queríamos. Quando estamos no pecado, nós nem sempre fazemos aquilo que queremos, principalmente quando queremos resolver o problema, não conseguimos. Eu contei uma história, né? Uma história que aconteceu mesmo. Para vocês terem ideia que nós não temos força de vontade suficiente, porque a tentação, nós não conseguimos nos livrar dela. Todos nós somos tentados, mas nós não podemos ceder à tentação. Mas se não tivermos Jesus, João Paulo, nós vamos ceder. A história é o seguinte, uma pessoa ficou viciada em bebida e chegava em casa sempre de madrugada, bêbado, e a mulher cuidando, mas a mulher era uma serva de Deus, e chegou o momento que ela disse, não dá mais, todos os dias a mesma coisa. E ela avisou para ele e disse, olha, não fico mais com você, estou indo embora, recebi você agora todo bem embriagado, mas vou embora. Quando ele sentiu que ela estava arrumando as coisas, que ela tinha arrumado as coisas para ir embora, aí ele caiu em si e disse, não, olha, eu vou mudar, eu vou mostrar para você que vou mudar. Por favor, me dá essa última chance. E aí ele saiu de casa de manhã, já melhorado, o que ele não fazia para ela, fez. E durante o dia, ligando para ela, olha, 5 horas me aguarde e tal, que eu vou chegar e tal. E realmente ele fez. 5 horas saiu do trabalho, passou na padaria, levou o bolo, aquilo que ela gostava, para agradá-la. Porque ele disse, passou o dia inteiro trabalhando, chegando 5 horas, eu vou estar com minha esposa. Ele queria isso. Comprou agrado para a esposa e ele vai. Chegando perto da casa, ele passa numa esquina e os amigos estão bebendo. E aí a pessoa convidou ele, vem. E ele disse assim, não, vou para minha esposa, ela está me aguardando. Não, mas você só esse copinho aqui, toma aqui e você vai para a sua esposa. Ele tomou o primeiro copo. E o que aconteceu? Chegou em casa 1h da manhã. Mas ele queria ficar bêbado naquela noite? Ele queria? Não. Ele inclusive informou que não queria, ele queria estar com a esposa. Queridos, se não tiver Deus na vida, nós não conseguimos nos livrar do pecado. Porque só a força do Senhor Jesus Cristo pode fazer-nos vencedores. O apóstolo Paulo, ele disse que ele podia todas as coisas, desde que estivesse em Cristo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, naquele que me dá força. A força não é minha, não está o poder em mim, mas existe um que me dá força para que eu vença as tentações e possa levar uma vida digna diante de Deus. Então, queridos, o que nós estamos na ceia do Senhor fazendo aqui é exatamente nos lembrando de que recebemos uma vida, e essa vida foi extraída da morte, ou seja, a vida que nós temos, que o Senhor nos dá. O maior inimigo nosso é a morte, porque ninguém pode com a morte, mas a vida que Deus nos dá venceu a morte. Isso é motivo de celebração. Isso é motivo de estarmos aqui celebrando, e a ceia é para que não venhamos a esquecer. Nós não podemos esquecer. Não podemos esquecer. E a ceia do Senhor. Eu falei
anteriormente, de que somos muito esquecidos. Eu principalmente, nós temos principalmente esquecer daquilo que Deus faz em nossas vidas. Deus já sabia disso, e é por isso que Ele institui a ceia do Senhor, para que verdadeiramente nós venhamos a todas as ceias nos lembrar. Por isso que está escrito: todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem esse vinho, anunciais a morte do Senhor, e vocês têm que fazer isso até que Ele venha. Tomara que fosse hoje. Cantamos isso. Será que cantamos mesmo de coração isso? Ou foi na emoção? Será que esse é o nosso desejo? Ou foi só na emoção? Queridos, nós precisamos viver aqui na terra com saudade do céu. Nós sentimos saudade de tantas coisas, mas esquecemos, somos esquecidos do céu. Faça um exame, uma introspecção. Temos saudade da praia, saudade do mar, saudade da Sofia, saudade da Kelly, saudade, né? Temos nossa saudade. Mas e o grau de intensidade dos céus? Onde está o nível da saudade? Podemos até ter em momento de aflição: oh Senhor, era muito bom estar contigo, mas na aflição, quando a adversidade está muito grande, olha, Senhor, tu podia me levar. Mas quando você está alegre, quando tudo está bem, quando tudo está maravilhosamente bem, qual o grau da saudade? Será que temos essa saudade? Esse desejo, como cantamos aqui: oh, eu tenho pressa, eu queria agora estar com o Senhor. Será que queremos mesmo? Não precisa me responder. Examine-se a si mesmo, assim como a deste pão e beba deste cálice. É o texto aqui. Cada um se examine. A ceia do Senhor. Amém? Que tenhamos vivo em nossa memória o desejo dos céus, e a razão de estarmos aqui nessa noite é para nós não esquecermos do que Jesus realizou em prol das nossas vidas, e foi algo maravilhoso. É a maior bênção. Às vezes nós celebramos por conseguirmos uma casa dos nossos sonhos, casa dos sonhos, maravilhoso. Você só tem esse desejo, essa alegria, até não ver uma casa melhor do que a sua. Aí você vai desejar, diz: olha, eu acho que eu vou vender a casa dos meus sonhos para ver que tem outra mais bonita aí, tem outra melhor, tem um arquiteto que fez melhor, tem uns móveis, não sei o quê. É ou não é? Somos assim, não adianta dizer que não somos. Mas eu digo o seguinte: será que esse desejo está abaixo do desejo de estarmos no céu? E tem uma palavra que eu vou encerrar, que Jesus disse: se nós verdadeiramente buscarmos prioritariamente o reino de Deus, as nossas necessidades como comida, vestido, transporte, enfim, Ele vai acrescentar tudo. Ele vai dar, Ele vai suprir. Busquemos prioritariamente o reino de Deus e não tenhamos medo, não. É os céus, primeiro os céus. A ceia para isso, para nós não esquecermos. Amém? Glória a Deus. Essa é a mensagem da ceia. Porque a palavra diz isso, né? Falar sobre a morte do Senhor, que foi a nossa vitória. Glória a Deus. Eu queria convidar o Ministério Azaf para posicionar-se, mas antes de iniciarmos a nossa ceia, eu queria fazer como sempre faço, que é um exercício que eu não posso esquecer, que é, nós temos que ter um desejo, pedir perdão. O perdão nos alimenta, o perdão é algo, e o reconhecimento é o que agrada mais a Deus. Quando Deus
consegue colocar, inculcar no Davi, que um coração quebrantado é o que agrada mais a Deus do que qualquer sacrifício. Então, queridos, esses dias, por exemplo, eu faltei algumas horas na igreja, não é? A culpa não é da Sofia não, mas era o desejo de estar um pouquinho com ela. Então, teve gente aí que marcou e eu tive que desmarcar. E, enfim, tem algumas coisas aí que devo ter, com certeza, entristecido alguém. Mas eu confesso a vocês que não foi por dolo, tá? Eu amo vocês, continuo amando vocês. A igreja quer me perdoar? Amém, glória a Deus. Então é isso. O perdão é importante e nós temos que exercitar. Amém? Principalmente na casa do Senhor. Principalmente na casa do Senhor. O Mistério Azaf vai louvar em memória de ti. Amém? Nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Vamos ficar de pé, queridos, e estaremos orando pelo pão. Aqui está o pão que ele é formado por 4 elementos: trigo, azeite, água e sal. E esses são os elementos físicos. Mas espiritualmente é a palavra de Jesus, que é vida e espírito. Ele diz que isso é o seu corpo. Então nós vamos orar pelo pão que tem os elementos físicos, mas espiritualmente Jesus disse que era o seu corpo.
Amém? Então não é o pastor Edivaldo que está dizendo, é Jesus que falou. Isto é o meu corpo, para que vocês façam esse ato em memória de mim. Senhor nosso Deus, aqui está esse pão, Senhor, que, como falamos, ele é constituído dos elementos trigo, azeite, água e sal. Mas espiritualmente, Senhor, ele se torna o teu corpo que foi moído, dilacerado, partido, Senhor, em prol das nossas vidas. E nós te louvamos e te agradecemos por esse momento e por essa realidade de podermos participar da ceia do Senhor. No nome de Jesus, portanto, te agradecemos e oramos. Amém. Bom, a ceia, como dissemos, não é da Adina. A ceia é do Senhor. Então, se você é de outra denominação, mas está em comunhão com o corpo do Senhor, você pode participar, porque a ceia não é da Adina, é do Senhor. Amém? Se você faz parte do corpo do Senhor, tem a liberdade e pode participar. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar,
Alguém ficou sem o cálice, sem o pão? Faça o sinal com a mão que um diácono vai levar até você. Todos pegaram? Bom, você pode agora a tampinha de cima abrir. Pegar o pão. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos todos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse privilégio de podermos estar na tua casa, celebrando a ceia e participando da mesma. Senhor, este pão que venha nos alimentar para que nós prossigamos caminhando, Senhor, em meio a tantas dificuldades, mas que tenhamos o ânimo necessário para prosseguir olhando para Ti e reconhecendo, Senhor, que estamos unidos a Ti através da Tua morte realizada na cruz do Calvário. Pai, te louvamos e te agradecemos e profetizamos também na vida daquele que está enfermo e crendo, Senhor, que ao participar do pão tenha a saúde restaurada, que isso ocorra para louvor e honra do teu santo e bendito nome. Glória a Deus. Bom, agora nós vamos orar pelo cálice. Pai, aqui está esse fruto da vide, que foi a uva que foi esmagada, para que produzisse esse líquido, Senhor. Fisicamente, é a uva que foi esmagada, mas espiritualmente é teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. É o sangue que se transformou na nova aliança realizada por ti. É o sangue que foi vertido, a tua vida que foi derramada em prol das nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos por tudo. No nome de Jesus. Você pode agora abrir o seu cálice. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tomemos todos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos celebrando e confirmando a nossa aliança que temos contigo, Senhor. Aliança que foi restaurada, Senhor, contigo, na cruz do Calvário. E nós podemos fazer parte agora, estarmos diante de Ti, Senhor. Outrora não merecíamos. Outrora, Senhor, não tínhamos esse acesso nem esse direito. Mas o sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário nos tornou dignos e aptos para estar diante da Tua presença. Te louvamos e te agradecemos por estarmos em aliança com os céus, mas também em aliança com todos que aqui estão presentes, com todos que estão participando da ceia, com todos que fazem parte do Teu corpo. Nós estamos celebrando essa aliança poderosa e maravilhosa. No nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse grande e rico privilégio. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha.
Glórias a Deus. Fiquemos de pé para estarmos verbalizando o texto que é ordenado, o que vamos fazer agora, que são os dízimos das ofertas. Quero convidar o Sérgio e também o pastor Júlio Hugo para estar aqui confirmando. Todos juntos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E, por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Pai, nós acabamos de verbalizar a Tua palavra e estamos aqui concordando que ela venha se cumprir integralmente na vida de todo aquele que é fiel a Ti. Aqueles que estão vindo ao Teu altar trazendo seu dízimo, sua oferta, e também aqueles que estão, Senhor, utilizando os mecanismos bancários oficiais. Enfim, Senhor, que essa palavra venha se cumprir integralmente na vida de todos. No nome de Jesus, nós abençoamos a todos e que, ó Deus, eles venham gozar das Tuas bênçãos e do privilégio que é de estar sendo supridos pelo Senhor. Oramos no nome de Jesus. O Azaf louva e você traz seu dízimo e sua oferta. E Deus te devolverá, muito grande, medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá, então dê ao Senhor. E Deus te devolverá, muito grande, medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá, então dê ao Senhor. Tem amor, tem fé, dê feliz com um sorriso no rosto, como o Senhor tem dado a você. Quando você der a Deus, Ele te abençoará. E Deus te devolverá, muito grande, medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá, então dê ao Senhor. Então dê ao Senhor. Então dê ao Senhor. Eu falei no início que nós temos o QR Code para que você possa ofertar, mas o pastor Moabes deve estar aí com a Jane. Ele está vendendo as camisetas para os jovens de 18, 20, 16, 15, 30, 40, 50 anos, 60, 70, enfim. Está aqui umas camisetas do Ignite. Essas camisetas foram produzidas nos Estados Unidos. É para você vesti-la e
fazer a propaganda do nosso Ignite aqui Brasil. Amém? Então procure ali a Jane e o pastor Moabes, que eles estão encarregados aqui das nossas camisetas. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor agradecendo por tudo. Lembrando que amanhã tem escola dominical e os nossos 2 cultos, um às 17 e outro às 19h30. Amém? Oremos. Amantíssimo, soberano e eterno Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por estarmos na tua casa para celebrar a ceia do Senhor. Somos grandemente gratos, Senhor. Pai, te louvamos por esse privilégio extraordinário. Senhor, que o teu povo continue sendo abençoado. Nós queremos profetizar, portanto, que tu estejas exercendo o total senhorio, guardando, protegendo e suprindo as necessidades. Que o Senhor conduza a todos em segurança para os seus lares e que amanhã todos nós possamos estar disponíveis na tua casa para te adorar e bendizer o teu nome. No nome de Jesus nós oramos, te agradecemos e abençoamos a todos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos nós, agora e para sempre. Todos digam amém. Projeto especial para abençoar vidas e a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata.